Tertúlia. Meu boa tarde a todos e todas. Hoje é o dia 8 de maio de 2015, uma sexta-feira. O verbete de hoje é o de número 3.381, com 6 páginas, 47 logias e 20 máximos. O tema: inquietação aversiva autocogniciofóbica, da especialidade auto-inconflitologia. O autor do verbete, professor Marco Antônio Almeida, nosso verbetógrafo já veterano. O professor Marco Antônio, ele é graduado em Medicina, especialista em Pneumologia, natural do Rio de Janeiro, voluntário da Conscienciologia desde janeiro de 2001, docente em Conscienciologia desde outubro de 2001 e tenepsista desde agosto de 2004. A inquietação aversiva autocogniciofóbica é a reação psicossomática autoconflitiva de medo, ansiedade, mal-estar, autodesencorajamento, insegurança, autovitimização ou aversão frente à iminência de confrontação diagnóstica e à amplificação da autocognição referentes ao pertúrbio pessoal. O holopensene pessoal da inquietação aversiva autocogniciofóbica, o remodelamento patopensênico, o clima autopensênico de egocídio, a qualificação da pensenidade materializadora de neo-recins. A fatologia, que apresenta mais de 20 linhas, nós vamos destacar aqui. O ponto crítico da autodecisão evolutiva de abrir mão do traço fardo. Os fatores atenuantes e agravantes de prognóstico da consciência. A busca genuína por soluções cosmoéticas de enfrentamento do pior de si. A autossustentação diante das dificuldades de reciclagem consciencial. O nível de destreza da avaliação autoconscienciometrológica. O rubor facial perante as refutações cosmoéticas do curso Consciem Cobaia Voluntária da Associação Internacional de Conscienciometrologia Interassistencial, Conscios. O medo de reciclar-se chancelado pela evitação cronicificada quanto à participação em dinâmicas parapsíquicas, cursos, tertúlias, mini-tertúlias e eventos conscienciológicos de autoexposição pública. A capacidade em fazer a verificação da autorrealidade sem melindres. A sabedoria na verificação e correção dos autoenganos. O nível de percepção de autoeficácia consciencioterápica traduzindo a autoconfiança da consciência na promoção da autocura. Os insights extrafísicos quanto aos pontos cegos pessoais, a preceptoria evolutiva, a desaprendizagem dos vícios pensênicos na primeira aula do curso intermissivo pré-ressomático, a amplificação megachacral. Na seção da argumentologia, no item tabelologia, o professor Marco, ele apresenta 10 exemplos de traços de manifestação consciencial associados à inquietação aversiva autocogniciofóbica e à autocognitiofilia. Ele faz um cotejo, né, entre esses traços típicos da inquietação aversiva, da autocogniciofobia, e em cotejo com a autocognitiofilia. No item remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos autoconstrangimento cosmoético mínimo, autodesassedialidade, inteligência autoconsciencioterápica, opção pelo autodesassédio e trinômio prioridade-desafio autossuperação. Aplicação autoabsolutista da cosmoética destrutiva sobre a inquietação aversiva autocogniciofóbica é medida evolutiva de pacificação autoconscienciométrica e de recim prazerosa. Qual o nível presumido por você de manifestação de inquietação aversiva autocogniciofóbica?
O padrão de fuga quanto à amplificação da autocognição dos trafares pessoais é usual? A bibliografia específica traz duas referências. Partindo agora para a mega-análise realizada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos fuga, medo, recim, travão, trafar, glasnost, pertúrbio, egovisão, autoengano, antipensene, autoimagem, heterocrítica, autodiagnóstico, autoenfrentamento, reverificabilidade, autoinconflitologia, autorreperspectivação, autoconsciencioterapia, autodiscernimentologia, autoconscienciometrologia. Marco, antes da gente passar para as perguntas, que já se volumam aqui, vamos passar para você explicar para a gente qual foi a motivação de você trazer esse verbete, fazer um verbete com esse tema. Bom, boa tarde a todos. Esse verbete ele tem um histórico, na verdade, de praticamente uma década. Esse verbete, a ideia desse verbete, um protótipo, né, em termos de trabalho nesse tema, começou quando, em torno de 2003, 2004, quando eu estava lendo o Homo Sapiens Reurbanizados, especificamente na definição que o professor Valdo coloca de mecanismo de defesa do ego. Eu até anotei aqui para que fique bem claro a condição. Então, por exemplo, o autor coloca que o mecanismo de defesa do ego é o conjunto de sentimentos, representações e tendências comportamentais emergentes, de modo automático, quando o indivíduo percebe certa ameaça psíquica e se protege da angústia da tomada de consciência de conflitos e perigos internos e externos. Nesse momento, o que me chamou a atenção é essa condição da ameaça psíquica. E aí eu procurei saber, perguntei para a minha duplista Flávia, né, por ela ser psicóloga, se tinha alguma coisa mais consistente em relação ao aprofundamento dessa ameaça psíquica, esse sentimento de ameaça quando você está na iminência de conhecer um pouco mais de você mesmo. E, assim, eu tive uma certa dificuldade de encontrar qualquer coisa nesse sentido. Mas isso ficou na minha cabeça e, de lá para cá, sempre, inclusive na vivência consciencioterápica, na vivência no voluntariado, a gente tem muita essa condição de tares e essa condição de exposição, né? Sempre vinha essa condição da ameaça psíquica, né? Tanto quando eu estava submetido a essa condição e quando eu via no outro esse contexto da pessoa se sentir ameaçada de alguma forma. Em 2006 eu li um livro chamado Culto da Emoção, de um filósofo chamado Michel Lacroix. Ele é um filósofo que trabalha muito a condição da moral dos sentimentos. E ele trabalha muito criticando uma vida, uma sociedade que está cada vez mais hipossensível e necessitando de estímulos emocionais fortes, né? E durante essa leitura eu vi um termo que me chamou muita atenção. Ele chamou a atenção para uma condição chamada excitação aversiva. Excitação. Quando eu li aquilo, eu falei, olha, isso daí está com cara de um nome bom para essa condição dessa ameaça, é uma excitação aversiva. E aí foi progredindo e até aquele momento, em torno de 2006, até uns 2010 mais ou menos, eu via as minhas condições olhando, isso é uma excitação aversiva. Conversava com alguns colegas, né? É legal isso, dentro até da consciencioterapia, nossa, eu acho que é excitação aversiva e tudo mais. Aí eu li um livro do Paul Ekman, chamado A Linguagem das Emoções, em que ele coloca inquietação, ele coloca as condições das emoções básicas. E quando a gente vai fazer análise, realmente inquietação, tanto inquietação quanto excitação, tem o padrão do desassossego. Só que a inquietação está mais atrelada a um desassossego associado com medo, com ansiedade, dentro das emoções básicas. Excitação, muitas vezes, pode ter a conotação de alvoroço, até de prazer. E aí passou a ser inquietação aversiva. Então, e tudo isso a gente estudando na prática, né, como cobaia,
autocobaia e olhando nos outros dentro da condição da assistência que a gente procura fazer, do voluntariado e tudo mais. E aí o que chancelou o termo inquietação aversiva autocogniciofóbica foi um curso da Conscius que eu fiz, o Consim Cobaia. E dentro desse curso, você via, tem até na fatologia, nessa condição, muitas vezes a dificuldade, apesar de ter um esforço cosmoético de quem está assistindo, você via na pessoa uma inquietação aversiva na hora de se confrontar com os fatos evolutivos dela mesma. E porque inquietação aversiva pode ser qualquer coisa, mas a inquietação aversiva aqui, há essa condição da autocognição. A pessoa está na iminência ou na oportunidade evolutiva, né, de promover uma autocognição, promover a autocura, mas não quer. A pessoa tem medo desse conflito. Então aí virou inquietação aversiva autocogniciofóbica. Então tem uma historinha por trás muito bom, muito interessante, muito rico a sua linha de pesquisa, né, que você falou, começou lá em 2003, é isso? Isso. Com Homo sapiens urbanizados, isso, né? Bom, então vamos aqui às perguntas, Marco. Na página 1, em Fatologia, no final da 4ª linha, de baixo para cima. Por que a Consim manifesta essa tendência performática de maquiar o próprio nível de lucidez a todo custo? Quais os ganhos secundários que ela adquire agindo assim? Bom, essa tendência performática é por conta disso. A pessoa está numa iminência de confrontação com a própria realidade, né? E aí vem o que ela gostaria de ser, o que ela entende sobre ela mesma, versus a crueza, vamos dizer assim, da situação, aquela exposta que às vezes ela não é como ela gostaria, ou como ela esperaria, ou como ela percebe, né, em relação a si mesma. Essa maquiagem que está sendo colocada aqui, né, maquiar o próprio nível, é muitas vezes para justamente a pessoa não passar pelo conflito íntimo, pela ameaça psíquica de não ser o que ela esperava que fosse. Tá? Então, muitas vezes, a pessoa, até de modo inconsciente, ela começa a se fixar mais no que ela num padrão externo, na forma e aí vem a condição da tendência performática, na forma, né, ou na casca, na moldura do que seria aquela condição que ela almeja ser, ou que ela gostaria de ser, em detrimento do que ela realmente é. Isso é uma condição que é um baita desafio dentro das nossas pesquisas, dentro da conscienciologia, porque o mega atributo da conscienciologia, discernimento, né, ele implica que a pessoa consiga discernir, olhar, fazer análise da própria condição pessoal. Só que isso esbarra nessa condição de vencer essa inquietação aversiva. Por isso que o foco de estudo foi essa condição. Se a gente conseguir administrar, vencer, gerenciar de modo mais lúcido essa inquietação aversiva, esse frio na barriga, ou essa condição de aversão ou de rechaço diante de uma confrontação com os fatos, a gente consegue promover a reciclagem de modo mais profundo. E aí os ganhos secundários, então, que ela adquire agindo dessa maneira, né, com essa maquiagem do próprio nível da lucidez, é justamente uma acomodação na auto-ignorância dela. O pseudo-ganho, na verdade, é ela não confrontar com o próprio conflito, porque isso gera conflito, né? Então a pessoa anula, ela tem duas maneiras. Ela anula, ela lida com esse conflito, né, com esse mal-estar, reciclando. Não, então olha só, eu tenho isso aqui, então eu vou fazer esse movimento de reciclagem. Ela vai anular esse conflito, ou então ela pode anular o agente causal desse conflito, quer dizer, não, eu não tenho isso. Então eu vejo que o principal, pelo menos o inicial, né, o universal, né, porque essa é uma condição universal no sentido de fazer parte da natureza humana, não da natureza consciencial, mas da natureza humana. Essa condição de anulação de conflito íntimo. Por isso que é autoinconflitologia que a gente está trabalhando essa condição. Agora, na página 2, Marco, na primeira linha, no final da primeira linha,
O que se faz quando o evoluciente decide pela desistência da consecução da autoprescrição? Insiste-se através do esclarecimento ou se desiste do evoluciente também? Essa é uma ótima pergunta. A questão é a seguinte, cada caso é um caso, né? Não tem fórmula pronta. Isso daí é apenas um elemento dentro de todo um universo que é cada pessoa em si. E vamos lembrar, o universo do evoluciente e o universo do terapeuta, porque é um binômio de interação, né? Então, existem desistências e desistências, né? Existem titubeios, hesitações em determinados níveis. Então, por exemplo, quando eu comento aqui da inquietação aversiva, também existem vários níveis de inquietação aversiva. Tanto que na exemplologia está colocado assim, existe um mini exemplo de inquietação aversiva, né, que eu não sei se sou só eu, mas assim, aquele frio na barriga. Ui, né, aquela coisa. Esse é um mini exemplo. Existe uma outra situação em que você não tem o frio na barriga, você não tem aquela sensação de ameaça, mas você enfrenta. Existe a situação em que você já é o maxi exemplo, né? Em que, por exemplo, a pessoa ela tem a condição da abordagem consciencioterápica, por exemplo, conscienciométrica, paradireitológica, proexológica, enfim, em qualquer linha, e ela acaba se sentindo invadida e ameaçada no seu direito de permanecer do jeito que está. E como ela reage diante dessa usurpação que ela percebe instintivamente, ela reage com essa agressividade hostil, independente da natureza. Tá? Existe um terceiro elemento aqui, que a gente está chamando de mega inquietação aversiva, em que a pessoa ela não deixa nem se influenciar pela intervenção. Ela coloca uma parede na frente dela, e aí é o que a gente está colocando do fechadismo cronicificado, promotor da inabordabilidade. Então, quer dizer, existem gradações nessa condição da inquietação aversiva. A pessoa que pode colocar um muro diante dela, viver na própria realidade, e não, eu estou... Então, isso depende de cada caso, depende do prognóstico, que a gente chama, a perspectiva terapêutica da situação, depende da presença de amparadores. Eu acho que isso é o principal norteador. Acho que vale lembrar que assim, a consciencioterapia é uma ciência conscienciológica. Então, tudo que se procura trabalhar na consciencioterapia, né, no caso, é do extrafísico para o intrafísico. Não é uma formatação cognitiva como uma linha psicológica. Claro que nós temos a nossa formatação, a nossa linha de atuação, mas é do extrafísico para o intrafísico. E logicamente tem um limite, né? Que ele pergunta assim, o que se faz quando o evoluciente decide, né? Ele decidiu pela desistência. Bom, tem um limite de abordagem ali, não é isso, Marco? Existe, inclusive tem uma condição aqui que é colocado em relação, eu vou achar aqui, de saber os limites da heteroassistência. Tá? Ninguém evolui por ninguém. E assim, é muito importante. A gente só trabalha com heteroajuda, não com heterocura. Tem um binômio que você coloca, verdade, limite da abordagem consciencial, não sei se na binomiologia tem binômio, verdade, limite na abordagem consciencial. Sim. Né? Está bem rica aqui o seu detalhismo, mas a gente vai achar em alguma outra... daqui a pouco eu acho. Mas isso sim, uma coisa é clara, as pessoas podem ficar fechadas à heteroassistência, isso fazer parte de um assédio reversível, ou então ela está legitimamente dentro do direito dela, dizendo, não, por favor, eu não quero mais. E ninguém está aqui para fazer nenhum tipo de estupro evolutivo, ou evoluir pelo outro, ou, não existe isso. Né? Então, é uma situação muito pessoal e depende do contexto. Voltando agora para a página 1, Marco, na quarta linha da fatologia, a Tele Tertuliana da Alemanha, aliás, hoje você está com várias perguntas aqui do mundo inteiro. Da Alemanha, do Canadá, já andei tem do México. Sim. Tem até de Foz do Iguaçu também, mas... Então, na página 1, quarta linha, você pode expandir o nível de destreza da avaliação autoconscienciometrológica? Bom, isso diz respeito a como a pessoa tem habilidade manifesta
de promover a sua autoconscienciometria. A autoconscienciometria, esse tema, ele é muito atrelado também ao universo da autoconscienciometrologia. Porque no momento que a pessoa faz o autodiagnóstico, e aí vamos diferenciar autodiagnóstico de autocuriosidade, para saber o que tem. Autodiagnóstico é um elemento para a pessoa promover autocura, para promover reciclagem, para promover autorreeducação, né? Então, o nível que a pessoa tem no que diz respeito a ela ter aquele input, né? Se a gente for usar aqueles elementos, por exemplo, que o Vygotsky, em termos do ato mental, input, processamento, elaboração e uma fase de resposta, existe essa condição dentro da condição evolutiva e autoconscienciometrológica. Então, por exemplo, como um autoconscienciômetra pode fazer de maneira hábil a percepção clara e precisa daqueles dados autoconscienciométricos? Como, por exemplo, um autoconscienciômetra pode elaborar aqueles dados no sentido aqueles dados que ele está elaborando promoverem reciclagens de fato dentro do universo consciencial? Quais as ações dentro do universo da autoconscienciometrologia que aquele autoconscienciômetra pode tecer e elaborar para mudar de patamar evolutivo? Isso a gente pode fazer também dentro do universo da consciencioterapia, a autoconsciencioterapia. Esse dado aqui de um trafar que eu tenho, esse dado de uma atuação nosográfica, como eu posso atuar, processar e elaborar uma resposta para que aquilo promova a autocura? Então, isso é um nível de destreza. Dentro do universo da consciencioterapia tem um verbete que eu escrevi, que é a inteligência autoconsciencioterápica. A gente poderia colocar também, existe uma inteligência autoconscienciometrológica que a pessoa tem no que diz respeito a vencer qualquer tendência, uma inquietação aversiva, autocogniciofóbica, olhar os dados conscienciométricos e dizer, não, isso aqui está acontecendo por conta dessa minha, vamos dizer assim, essa minha característica dentro do meu universo consciencial. E agora, Marco, em tecnologia, na página 3, na primeira linha, você pode falar da técnica do mega nível da autoconsciência? Sim, a técnica do mega nível da autoconsciência é uma técnica, é um verbete, na verdade, proposto pelo professor Valdo, em que a pessoa se imagina como desperto. E ela, se imaginando como um desperto, ela começa a entrar no holopensene de autodesperticidade e ela começa a angariar investimento de amparo nessa condição. A importância da colocação dessa técnica, né, descrita nesse verbete, dentro da inquietação aversiva, é justamente a pessoa se ver empoderada cosmoeticamente de reverter esse padrão mais instintivo, né, de não querer reciclar, ou ter medo, ou ter aversão. Então, é um empoderamento cosmoético que vai fazer uma oposição, um antagonismo a uma parte mais instintual e, vamos dizer assim, pusilânime do ponto de vista evolutivo. Na página 1, Marco, em estrangeirismologia, você pode comentar o marketing de autoacobertamento doentio? Assim, essa é a condição parecida com o que a gente já trabalhou aqui, da tendência performática de maquiar o próprio nível de lucidez. Então, é uma condição de marketing, de venda pessoal, de uma consciencialidade, na verdade, incompatível com a própria realidade pessoal. Não quer dizer que a gente não possa bancar desafios evolutivos futuros e que vão até motivar, por exemplo, o mega nível da autoconsciência é isso. Você banca dentro de você uma condição de desperticidade, porque não é só imaginar, você vai imaginar e procurar trabalhar como. Vai agir como, Vai né? agir como. Pensionizar como. Pensionizar como, exatamente. Se eu fosse um desperto, eu pensionizaria, eu agiria assim. Então, na verdade, existe uma oposição entre esse marketing de acobertamento, que é uma condição mais da casca, mais da moldura, versus essa condição da imagística, você usar, é até bom, estamos perto da prova da imagística, né? Vamos lembrar de imagística, né? Depois de amanhã a prova, depois de né? amanhã.
Então, essa técnica do mega nível da autoconsciência é justamente você usar a tua imagística a favor de uma reciclagem e de uma amparabilidade maximizada. E que é o contrário dessa condição aqui do marketing de autoacobertamento, da pessoa colocar debaixo do pano de uma forma autodesencorajadora da própria reciclagem. Ainda na página 1, Marco, em Fatologia, na segunda linha de baixo para cima, você pode expandir a tergiversação cavilosa da ocultação das mazelas pessoais? É bem no nível do que a gente está falando, né? Tergiversação cavilosa são aqueles rodeios que a pessoa faz, seja pensênico, seja em termos de oratória, né? São rodeios de forma mais de ardil, de forma mais ardilosa, em que a pessoa oculta a própria mazela pessoal. Então, mais uma vez, diante da mazela pessoal, diante da frustração de você lidar com o input que mostra a tua mazela pessoal, você tem duas opções. Ou você acoberta, né, e provavelmente isso para dissimular, para arrefecer um processo de ameaça psíquica, autoinsegurança, autodesencorajamento, ou então a pessoa faz a condição mais definitiva, mas que dá muito mais trabalho, que exige atenção, exige qualificação da intencionalidade, exige orto-auto-absolutismo, que a pessoa encaminhar terapeuticamente aquele input, aquela mazela que vem. Então, assim, a pessoa fica, na verdade, nessa condição. A opção pelo autodesassédio, de um lado, versus a opção pela ocultação dos autoassédios. E em Fobiologia, Marco, na página 4, na segunda linha, você pode explicar o que é hipergeafobia? Sim, é o medo de assumir a própria responsabilidade. Tá? Então, essa condição, porque é justamente o que a gente estava comentando. A responsabilidade autoevolutiva. É passível da gente assumir que já existe um quinhão de inquietação autoaversiva que a gente já consiga, de modo mais qualificado, se debruçar e trabalhar sobre essa condição. Então, essa condição da gente assumir essa responsabilidade evolutiva, que tem muito a ver com a nossa antena da intencionalidade, o nosso ponteiro da intencionalidade. Se vocês forem ver, se a gente for relembrar como a gente muito desse nosso encaminhamento paraterapêutico, dessas nossas mazelas, tem a ver, na verdade, em como a gente está durante o dia. Um dia que a gente está com humor mais assim, nosográfico, isso piora o nosso encaminhamento paraterapêutico. Um dia que a gente está mais assoberbado, um dia que a gente momentaneamente, às vezes a gente fala de valor como se fosse uma coisa estanque, mas se vocês forem perceber, às vezes que a gente assume um valor um pouquinho mais autoleniente, olha, acho que eu já estou bem, acho que eu não preciso tanto. Isso é uma coisa que a gente fala muito com os consciencioterapeutas, né? Dentro do universo da consciencioterapia, a gente vê, por exemplo, o consciencioterapeuta no início, muitas vezes está ávido e está querendo saber, está querendo fazer e tudo mais. Aí o que acontece? Daqui a pouco, pode ser que a pessoa assuma uma condição do tipo assim, não, agora eu já não sou mais jejuno. E aí, eu não sou mais jejuno, a pessoa abarca para si alguns autoprivilégios. E um dos autoprivilégios eu não preciso tanto. Não, a gente quer estimular que a pessoa tenha um padrão de enfrentamento contínuo das inquietações aversivas, autocogniciofóbicas. Então, isso vale para qualquer linha. A pessoa, em determinado momento, começa a se auto-incapacitar porque acha que já atingiu um nível que ela própria está satisfeita. Aí ela aborta a reciclagem. Isso, para a gente aqui, dentro da conscienciologia, isso é muito importante, a gente abortar essa tendência. Bom, então é isso, tem a ver com responsabilidade evolutiva. Olá. Posso perguntar aqui na página 1, se você podia ligar dois fatos aqui da fatologia. No final da terceira linha, a autossustentação diante das dificuldades da reciclagem.
com a primeira linha da página 2, a frustração diante do refluxo patológico. Isso. Na verdade, essas são duas condições que são muito importantes dentro do universo da recinologia, ou da autoconsciencioterapia, ou da pesquisologia, da conscienciometrologia. Por quê? Porque estamos lidando com obtusidades evolutivas. Então, é de se esperar que haja dificuldades, que dentro do universo, dentro de uma situação inicial, eu até consiga fazer algumas autossuperações, mas aí quando eu vou progredindo, eu acabo dando com os burros na água, quer dizer, vendo aqui, nessa situação, por exemplo, um caso, eu vou enfrentar uma timidez em determinada área, né? E eu resolvo enfrentar essa timidez, e dentro de alguns aspectos iniciais eu posso ter sucesso. Aí daqui a pouco, quando eu vou fazer enfrentamentos mais avançados nesse processo de timidez, eu vejo que as minhas dificuldades aparecem finalmente. E pode aparecer na forma de refluxo patológico, né? Na forma de um refluxo patológico, ou na forma de um parêntese patológico, quer dizer, uma explosão de baixa lucidez. Diante dessa situação, o melhor é você lidar com aquela mini frustração, né, revendo todos os elementos que fizeram com que você falhasse e trabalhasse mais uma vez para que esses elementos de falha não recidivem, não aconteçam de novo. Isso tem a ver com um verbete chamado ação trafaricida, que uma vez eu escrevi, porque a gente percebe que existe essa condição assim, não, eu vou enfrentar esse elemento aí nosográfico da minha autopensenidade. E a pessoa quer enfrentar uma vez ou duas, não tem aquela paciência de promover a repetição paciente. Então, por exemplo, se você tem uma pneumonia, você toma 7 dias de antibiótico, você não reclama no segundo que você tomou o primeiro. Você não reclama no terceiro que você tomou no segundo e no primeiro, você sabe que são 7 dias. Então, se a gente começar a desenvolver um senso de prognóstico, quer dizer, de perspectiva de como a gente vai evoluir em relação a nós mesmos, a gente não reclama da repetição em relação às doenças que a gente tem. A gente começa então a dizer, olha, eu vou precisar de 5 anos, de 1 ano, de 2 meses, de uma vida, 2. Tem, por exemplo, trafares que, para mim está muito claro que durante toda essa vida eu vou ter que ficar vigilante. Eu não tenho, por exemplo, tem algumas coisas que eu não tenho presunção, porque seria ingênuo, de que eu, por exemplo, me liberasse em termos de trafarologia nessa vida. Tem outras que sim, que eu acho que já dá para promover uma autocura bem sólida nesse sentido. Então, é essa condição que eu acho que a gente precisa começar a desenvolver. Eu vejo muitas vezes, sabe aquela piada do rapaz, da pessoa que estava no meio da lagoa, ficou cansado e resolveu voltar? Não, estava no meio da lagoa nadando, aí daqui a pouco, não, estou cansado, e voltou. Às vezes a gente se comporta assim. Ao invés de voltar no meio da lagoa, você vai até a outra margem. Algumas pessoas desistem no meio da caminhada paraterapêutica porque acham que não está tendo resultado, acham que não está sendo validado aquele processo de melhoria. E uma das coisas que a gente faz, inclusive lá na consciencioterapia, é dizer, olha só, olha esses progressos. Então, é para dar essa noção, sabe? É preciso paciência. Não é leniência, não. Leniência é outra coisa. Mas é preciso paciência. É preciso saber que o antibiótico tem que ser dado por 7 dias e não 3, senão vai voltar. É preciso saber que não precisa, que é importante não cansar de tomar um antibiótico 7 dias. São 7 dias. Às vezes pode ser 10, pode ser 20, dependendo da situação. E está tudo gerenciado. Essa noção, assim, ao mesmo tempo cética, porque você sabe que vai precisar de muito tempo, que não vai ser assim, mas ao mesmo tempo também é otimista, porque olha, você vai fazer e o negócio vai. Isso tem a ver com uma condição que eu coloquei aqui, da pessoa perceber que a evolução é para todos, inclusive para ela mesma. Essa condição aqui, deixa eu ver, isso, aqui ó, na 6ª linha, na 5ª linha de baixo para cima dessa 2ª página, tem assim, a paz interior e a certeza íntima da evolução para todos
inclusive para si mesmo, apesar da inevitável presença de trafares ainda carentes de abordagem. Então, existem trafares carentes de abordagem, tá? Mas a evolução é para todos, inclusive para mim. Então, vamos fazer... São 7 dias, 8 dias, 20 dias. Gente. Isso é uma questão de formatação da mente, sabe? De você confiar na própria capacidade autoterapêutica. Ciência, né? Marco, tem uma teletertuliana agora que pergunta sobre a exemplologia. E ela pede para você aprofundar os exemplos que você traz na exemplologia, na página 4, Sim. explicitando as possíveis causas e as consequências dessas posturas. Essas causas aqui, como eu comentei, elas são muito, essas situações elas são muito variáveis. Elas são, por exemplo, mini inquietação aversiva autocogniciofóbica, o frio na barriga diante da autoavaliação. Eu acho que isso é uma condição bem prevalente, dá até para dizer universal no que diz respeito a consciências, né, ao ser humano. Agora, são 3 estágios que eu coloquei, mini, max e mega, né, só que eles podem variar ao infinito. A gente sabe que, por exemplo, na max inquietação aversiva, que é o surto de agressividade, isso já pode estar associado com psicopatia, com transtornos mais sérios de personalidade e psicopatias. E, inclusive, a mega inquietação, em casos mais cronicificados, também são casos, muitas vezes, de psicopatia. Agora, se a gente quiser aprofundar e calibrar a sensibilidade, né, do nosso próprio micro-universo, pode ser que a gente observe que em alguns momentos eu posso chegar e pensar, olha, embora eu não ache que eu tenho uma psicopatia, eu posso pensar, será que em algum momento eu já fui uma pessoa com fechadismo cronicificado e de alguma forma até inviabilizou a abordagem de outras pessoas sobre mim em termos de heterocrítica? Provavelmente eu vou achar algum exemplo. Será que eu consigo, dentro da minha casuística pessoal, ver uma situação em que eu tive um surto de agressividade diante de uma impactoterapia? Provavelmente eu vou achar uma casuística pessoal. Então, assim, é essa condição. A inquietação aversiva é algo muito prevalente, que tem gradações, tem graduações, e, assim, eu acho que o nível de rigidez da pessoa em reverter essas condições é que vai determinar se isso é alguma coisa mais assim de psicopatia mesmo, ou se é alguma coisa mais instintual que a pessoa pode mudar e fazer valer o jogo evolutivo mais cosmoético, né? Muito bom. E agora indo para a tabelologia, Mar, na página 5, a teletertuliana pede para você comentar os cotejos dos itens 3, 5 e 10. 3, 5 e 10. Bom, de um lado a gente tem o apriorismo reconfortante. Quando eu falo apriorismo, é o apriorismo nosográfico mesmo. Não é porque apriorismo em tese é um conhecimento a priori que é neutro. Esse apriorismo nosográfico é aquela condição em que você tem uma crença dentro de você, um conceito, um preconceito, e você não experimenta, você não coloca à prova, né, a experimentação evolutiva aquela situação. Dentro da inquietação aversiva, é isso que acontece. Vem um input, vem a ideia, né, que é potencial causadora do conflito íntimo, e a pessoa simplesmente nega, ou ela desenvolve um mecanismo de defesa do ego, né, para causar a anulação dessa ameaça psíquica, a anulação dessa condição de conflito, e ter um padrão reconfortante. Por isso que é o apriorismo reconfortante. Do outro lado, a autocognitiofilia trabalha a respeito da recim prazerosa, que também é um verbete no que diz respeito assim, que um dos maiores mitos que a gente tem, e eu acho que é muito importante nós frisarmos cada vez mais, mas um dos maiores mitos que a gente tem é que para a gente crescer e evoluir a gente tem que sofrer. Esse é um mito muito prevalente e, assim, até pela experiência de voluntariado, ainda assumido. É um mito ainda por ser quebrado, por ser desconstruído, dentro até do nosso meio.
Então, assim, para você evoluir, para você crescer, para você conseguir, por exemplo, o júbilo de estar em outro patamar evolutivo, você não necessariamente precisa sofrer. Então, essa é a condição da recém prazerosa. A outra condição é o terceiro, o 5. Nisso, associadamente, a gente vê, então, um contraponto de uma ego-visão, ou seja, uma visão em que eu vou, na verdade, defender a minha condição instintual. Não, eu não estou validando esse input externo, né, de necessidade de reciclagem. Em detrimento da cosmovisão, quando existe uma cosmovisão, inclusive, paraterapêutica. A pessoa tem, uma das coisas mais importantes que eu vejo dentro da cosmovisão paraterapêutica, isso é um elemento de estudo de uma consciencioterapeuta lá na OIC, a Luziânia, cosmovisão paraterapêutica, essa condição da pessoa trabalhar entendendo que ela tem mazelas, mas aquilo não a define. Quando a pessoa a pessoa entender essa condição, a mazela não define uma consciência. Ela não se identifica, a identidade consciencial dela. Não é a identidade consciencial. Não é a mazela que define uma consciência. Tá? Ela é um pool de elementos dentro de um processo de cosmovisão, tanto de elementos, né, nosográficos quanto elementos edificantes, elementos homeostáticos. E quando a pessoa entender que a representatividade evolutiva é muito maior desses elementos edificantes e homeostáticos, a pessoa começa a ter essa condição da recém prazerosa, dessa cosmovisão e dessa... A última é a 10. Se colocar na condição de consciência cobaia. Essa condição do orcarolismo que eu quis colocar, não sei se ficou claro, mas assim, diz respeito na parafatologia, na terceira linha da segunda folha, até a teatralização superficial do dia a dia. Quando você tem um perfil workaholic, quando você tem um perfil assim mais performático e menos adstrito à condição de você se avaliar e se estudar. Tá? Você até coloca também essa questão do workaholism novamente no paradoxo, né? Na parte da paradoxologia. Tem até uma pergunta aqui sobre isso, eu já vou antecipar, que fala sobre o paradoxo do workaholism enquanto fuga do trabalho evolutivo, né? Isso, exatamente. O gancho é esse mesmo. A pessoa entra num padrão entra no padrão de realizador de tarefas, mas de modo automático, impessoal. Vamos lembrar que um padrão muito característico do workaholismo é a coisificação, a despersonalização. Ele começa a coisificar pessoas e dentro de um universo, né, da conscienciocentrologia, em que o mais importante são as consciências, isso é uma contradição assim, absurda. Você ser um workaholic dentro do universo conscienciocentrológico. Na verdade, você começa a coisificar a consciência. Ok? Então vamos lá agora, Marco. Na fatologia, primeira página, nona linha. A apriorismose esquizofrenogênica. A apriorismose esquizofrenogênica evidenciada pela autodesconexão consentida quanto à percepção clara e precisa dos fatos e parafatos. O que é a apriorismose esquizofrenogênica e como se processa essa autodesconexão consentida? O processo de autoconexão consentida é justamente isso que a gente estava comentando. Eu vou me desconectar desses inputs que me causam uma ameaça psíquica, que me causam um desconforto. Então, a pessoa abre mão ou não investe da maneira adequada em uma função cognitiva muito importante, que é a percepção clara e precisa dos fatos. É claro que quando a gente fala de conscienciologia e a vivência do paradigma consciencial, a percepção clara e precisa passa a ser dos fatos e dos parafatos, né? Para a pessoa, na verdade, ter uma condição de assimilação de paraconstructos, quer dizer, unidades de interpretação, mas que levem em consideração a vivência multidimensional. Quando fatos e parafatos
estão chateando muito aquela personalidade, estão causando muita chateação, muita ameaça, passa a ter um padrão ameaçador ou autodesencorajador, como a gente colocou aqui na definição, a pessoa passa a se desconectar dessa condição. E ela passa a acreditar mais e perceber menos dentro do universo. Ela passa a ter um universo pessoal de crenças, né, que se caracterizam bastante pela desconexão com a realidade, de fatos e parafatos. Ou seja, ela começa a ter um padrão de apriorismo, né, que quando cronificado fica, a gente pode chamar de apriorismose. E a gente chama de esquizofrenogênica porque a gente vê até do ponto de vista multisserial, dentro do que a gente observa de etiologia, quer dizer, causas de doença, e também de paraetiologia, causas de doenças do ponto de vista multiexistencial. A paraetiologia está dentro do DAC, é um capítulo à parte. Esse nível de apriorismose, em que a pessoa começa a viver uma realidade paralela, só vivendo na fantasia, nas crenças e no mundo paralelo dela, isso pode desenvolver, inclusive, casos, do ponto de vista multisserial, de desvinculação com a realidade. E aí vem a esquizofrenia. E aí vem a esquizofrenia. Podemos levar falar da esquizofrenia psiquiátrica, propriamente dita, a partir de causas multisseriais, ou uma esquizofrenia relativa, no que diz respeito da pessoa viver no mundinho dela e, de repente, descarrilar nos pensamentos e ter uma desconexão com a realidade bastante proeminente. Bom. E agora na fatologia, ainda na página 1, Marco, na 11ª linha, o nó em pingo d'água quanto à supervalorização da realidade pessoal. Qual a relação da expressão nó em pingo d'água com a supervalorização da realidade pessoal? A ideia aqui é muito mostrar... boa essa expressão. Oi? Essa expressão nó em pingo d'água é muito boa, né? A pessoa dá nó em pingo d'água nela mesma, né? E tece uma série de estratégias conscientes ou inconscientes para estar sempre supervalorizando, autoengrandecendo de modo patológico, e aí é como a gente estava comentando, sempre está tecendo apreciações excessivamente elogiosas quanto a si mesma. A pessoa que está sempre tecendo ou viciada em tecer apreciações autoelogiosas, excessivas, normalmente ela começa a ter essa condição de acobertamento e arrefecimento crônico desse tipo de inquietação aversiva. Tá? Então, é mais por aí. A pessoa começa a ter estratégia sempre para se autoengrandecer. Por quê? Porque é muito doloroso. A pessoa começa a ficar cada vez mais... E não deixa de ser um paradoxo. A pessoa muito grande, que se faz muito grande, porque no fundo, assim, é muito doloroso para ela ter a realidade dos fatos diante dela mesma, e a pessoa vê que tem trafaras, como todo mundo, e está tudo certo. Que erra, né? Hã? Que erra, que né? Erra, comete erros, que acerta, e que... Essa pessoa, normalmente, muitas vezes, ela tem a tendência de, quando constata um erro, se conseguir ter a quebra da barreira, né, das armaduras, né, quando ela constata um erro, passa a ter uma traumastenia excessiva, quer dizer, um processo de rebaixamento do humor e autovitimização, né, excessivo, e quando acerta, passa a achar que está furando o céu. Então, são modulações afetivas ainda imaturas, mais atreladas a um padrão de infantilidade afetiva mesmo. Mais extremas, às vezes. Mais extremas, isso. Na página 1, Marco, em pensenologia, pode relacionar os tautopensenes com o tema do verbete? Sim. Assim, é muito importante a pessoa, dentro do universo das inquietações aversivas, ela está sempre aberta à condição de promover abertura, de promover reciclagem consciencial. Tá? Esse clima, por exemplo, a gente tem aqui também o clima autopensene de egocídio. Então, assim, a pessoa se responsabilizar o tempo todo em como... é importante, a gente está falando até anteriormente sobre responsabilidade. Como a pessoa ela vai se responsabilizar evolutivamente em criar um clima autopensênico, um clima pessoal
de estar o tempo todo diminuindo diminuindo assim, essa condição do egão dela, tá? Então, assim, essa tautopensinidade, essa harmoniopensinidade, são todas condições que são muito importantes para a pessoa estar o tempo todo pensando qual a estratégia evolutiva que ela vai ter para criar essa condição em torno dela, para que ela possa, enfim, estabelecer um ambiente paraterapêutico pessoal, tá? Eu acho que uma condição muito importante, eu queria pegar um gancho aqui, no que diz respeito à intencionalidade básica desse verbete, que é o seguinte: muitas vezes, quando a gente começa a ver essa condição da inquietação aversiva, autocogniciofóbica, as pessoas pensam assim, é bom, eu já conversei e debati sobre essa questão da inquietação aversiva com algumas pessoas, assim, legal apresentar esse verbete, porque as pessoas têm que começar a trabalhar em si a inquietação aversiva para a gente poder falar mais, de modo mais tranquilo, glasnost. Eu acho que esse pensamento ele funciona se a gente é o ouvinte. O ouvinte de alguma coisa incômoda, para a gente poder começar a ter mais resistência e capacidade de ouvir os feedbacks que podem ser dolorosos, podem ser incômodos. Eu acho que isso funciona. Mas, do ponto de vista externo, quando a gente é o doador do feedback, ou quando a gente é alguém que está mostrando algum feedback que vai mostrar essa condição de confrontação diagnóstica, a gente vai causar um mal-estar diante do outro, o pensamento eu acho que deve ser um pouquinho diferente. Da mesma forma que um médico, um cirurgião vai fazer uma cirurgia em uma pessoa, ele não simplesmente chega, pega o bisturi e faz essa intervenção. Um cirurgião, ele prepara, ele faz um pré-operatório, ele diz como a pessoa tem que comer, tem que tomar os remédios, ele cria um ambiente ele se preocupa com a incisão e com o procedimento em si e faz o acompanhamento, a orientação e o encaminhamento posterior que é o pós-operatório. Então, assim, a intencionalidade, isso eu queria deixar bem claro, a intencionalidade desse verbete, eu como alguém que trabalha muito dentro do universo de voluntário, de trabalhar com incômodos dos outros, eu conseguir ver de modo mais preciso a inquietação aversiva que eu posso estar causando no outro, respeitar essa situação e trabalhar de modo mais claro, lúcido e assistencial essa inquietação. Tá? Eu falo isso porque assim, não é assim, eu já vi, não, eu vou falar o que eu estou achando e você aí vê como é que... Tudo bem, eu posso ter essa conduta no meu dia a dia, mas assim, talvez não seja o mais assistencial. O mais assistencial é o seguinte: um outro que está na tua frente, nós estamos lidando com tares. Tares, por si só, é antipática, por si só vai causar um monte de inquietação aversiva, autocogniciofóbica. Vai ser assim, é natural, se espera que seja assim. Então, quando você for um tarefeiro do esclarecimento e fizer abordagens que, pela natureza da própria informação, são antipáticas, veja o que você está causando no outro. É natural que haja uma inquietação aversiva, né? Então, é natural que... Isso é o procedimento cirúrgico. Você está no meio do procedimento cirúrgico e as pessoas falam assim, falam com gestos, falam pelo parapsiquismo também, mas falam com gestos. É muito claro, se você tem uma inquietação, por exemplo, você está no meio de um processo tarístico, e uma pessoa, por exemplo, começa a ter o que a gente chama de olhar fixo, cerrando as sobrancelhas e com olhar fixo para você, ela já está te dizendo uma coisa. Ela está com um processo de hostilidade e raiva dentro dela, que você pode continuar ou não, mas assim, não ser leviano na hora de fazer o processo de cirurgia. Se você está, por exemplo, dentro de uma condição, a pessoa está enrugando a sobrancelha, o nariz, naturalmente ela tem um processo aversivo dentro do que você está falando. Eu não estou dizendo, pessoal, que é para você respeitar ou não respeitar, mas durante um ato cirúrgico, consciencial, saiba como é que está o batimento cardíaco
do anestesiado. Tem a preocupação de saber, do assistido. Né? Do assistido. Exatamente. Eu tinha uma pergunta para te fazer, que eu já tinha elaborado aqui logo no início da sua fala, eu acho que é bem pertinente agora nesse momento. Apesar das perguntas aqui estarem se avolumando cada vez mais, mas acho que pode complementar o que você está dizendo. Então, pelo que eu entendi, a postura do assistente, ele tem uma influência nesse nível da inquietação aversiva autocogniciofóbica do assistido. Sim, porque é a questão da abordagem. Da abordagem, né? Sim, então, sim. Então, é justamente nisso. Quais as melhores posturas que um assistente, na condição de tarefeiro de esclarecimento, consciencioterapeuta, conscienciômetra, paradireitólogo, enfim, né? Do assistente em si, qual que seria a melhor postura para, digamos assim, minorar, né? Ou não exacerbar, vamos colocar assim, já que você está trazendo a questão da inquietação ser uma reação instintiva, não é isso? Me parece que em algum nível é uma reação realmente instintiva. Então, qual que seriam as melhores práticas, as melhores posturas do assistente, né, para minorar ou não exacerbar essa inquietação aversiva autocogniciofóbica? Eu acho que a primeira condição é entender que se você está exacerbando, é um nível de uma coisa que a gente chama na medicina que é iatrogenia. Ou seja, é quando o médico, agente de saúde, causa doença. Tá. E a gente chama de iatrogenia. Então, por exemplo, eu dei um remédio errado ou que fez mal. Isso é uma iatrogenia. Então, assim, uma abordagem equivocada, fanfarrona, às vezes que possa passar desrespeitosa, né? Você pode fazer essas condições calculado, desde que seja calculado. Mas, assim, fazer uma condição mais amadora em termos de abordagem pode aumentar, exacerbar a inquietação aversiva. Tá. Porque junto desse processo vem a condição assim: por que ele está falando isso? Por que ele está desrespeitando? Por que ele está fazendo isso? Então, assim, a primeira coisa é saber que isso existe e saber que é importante uma precisão cirúrgica nas abordagens. O histrionismo cirúrgico, o histrionismo pensado, calculado, às vezes você precisa, assim, reforçar que a situação é muito veemente, você precisa de um histrionismo. É diferente de você fazer uma abordagem assim. Então, as coisas precisam de energia. Mas acho que o principal é você estar o tempo todo, como eu estava comentando, você está vendo o feedback em tempo real. Isso, às vezes, o próprio evolucente, o próprio assistido, ele não está, às vezes, esboçando nenhuma reação, mas o cardiochakra está. E aí, se o cardiochakra está assim, pode ser um indicativo de que tem que aprofundar, pode ser um indicativo de que tem que recuar. Quer dizer, essa atenção assistencial em tempo real, dessa necessidade de dar valor para a inquietação aversiva como elemento na tua abordagem, eu acho que isso é fundamental. Não estou dizendo que é para recuar, nem que para acelerar, mas isso é um elemento que é importante estar atento. Bom. Continuando então aqui, Marco, na fatologia, página 1, terceira linha, de baixo para cima. Poderia exemplificar o faz de conta antievolutivo? Sim, esse faz de conta, esse faz de conta, na verdade, é essa condição da pessoa fazer de conta que está melhor, que está tudo bem. Esse faz de conta, na verdade, ele é uma expressão que está sintetizando tudo isso que a gente estava trabalhando, não há em pingo d'água, conta se supervalorizar, né? É essa condição da pessoa minimizar as ansiedades pessoais. Na página 2, final da segunda linha, gostaria que comentasse a autoculpa debilitante da força presencial. Patologia, página 2. Página 2, sim. Segunda linha. Autoculpa debilitante da força presencial. Sim, a pessoa pode, eventualmente, diante de um diagnóstico constatado, a pessoa exacerbar e exceder, né, naquela condição do que a gente chama de constrangimento cosmoético mínimo. Então ela passa a desenvolver a condição da autoculpa, da menos-valia, do autodesencorajamento, da autovitimização. Nisso ela acaba debilitando a própria força presencial. Então, assim, mais uma vez, perceber que existe uma fragilidade, uma mazela a ser trabalhada, esse gerenciamento emocional diante da constatação de uma mazela, ele é fundamental para a gente.
O gerenciamento é emocional, porque muitas vezes o ego está lá em cima, porque essa pessoa, na verdade, na verdade, ou nós, na verdade, estamos com um mecanismo protetor, porque se a gente olhar a condição, a gente rebaixa excessivamente. E ainda na fatologia, na página 2, Marco, na terceira linha, como funciona a terapêutica da teatralização superficial do dia a dia? Sim, essa teatralização superficial também tem a ver com aquele workaholismo que a gente tinha comentado, da pessoa coisificar o mundo dela, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes e mais eficientes nessa terapêutica é você valorizar cada contato que você tem no dia a dia, como uma interação consciencial genuína com aquela pessoa, com a sua representatividade evolutiva, você também com a sua representatividade evolutiva, como uma oportunidade de assistência, quer dizer, você interassistência, melhor dizendo. Então, você aprofundar no dia a dia cada momento de interação. Eu acho que isso é um processo de aprofundamento da autoafetividade que é muito valioso nessa superficialização que a gente está comentando. Ok. E ainda na fatologia, na página 2, Marco, agora na sexta linha. O que se pode falar sobre o orgulho comedido e dosificado de ser quem é? Essa condição do orgulho, porque até orgulho é uma palavra dúbia, né? Uma palavra que pode ter várias conotações, né? Então, um orgulho dosificado, comedido, de você assumir, olha, eu tenho essa bagagem consciencial, eu tenho esse histórico, eu tenho esses trafores, eu estou na reversão dessas mazelas pessoais. Você ter essa noção de você modular afetivamente a tua autoafetividade, né, em relação a quem você ele é muito importante dentro do universo da pessoa conseguir enfrentar novas mazelas e não ficar vitimizado. Eu acho que esse é um dos principais elementos também. A pessoa, ela sabe quem ela é, ela tem um orgulho comedido, dosificado, não é? Ela não está furando céu, também não está na sarjeta, ela está trabalhando, tem algumas condições que ela vai trabalhar essa vida, outra vida para melhorar, tem outras condições que ela já vai conseguir implementar essa noção paradoxal de si mesma, mas com um elemento afetivo mais homeostático. Eu acho que ele é fundamental para o autoconsciencioterapeuta. Muito bom. E agora na página 2, mas na parafatologia, Marco, na segunda linha da parafatologia, você pode exemplificar os insights extrafísicos quanto aos pontos cegos pessoais? Sim. Nada como uma parapreceptoria, né? Para dar aqueles insights, olha, que tal você ver por esse lado? Na verdade, isso aqui, os insights extrafísicos, a gente está falando do que diz respeito à amplificação de uma egovisão em rumo a uma cosmovisão, a partir de dicas, a partir de insights, a partir de uma parapreceptoria com amparadores, né? Isso é passível de acontecer em TENEPS, em processos de assistência em que o amparo está mais ombro a ombro com você. Então, eu vejo isso como um elemento valioso para você realmente enriquecer a tua autoconsciencioterapia. Na página 3, Marco, em polinomiologia, você pode detalhar o polinômio preservação da autoimagem, esquiva do enfrentamento, autoincapacitação e estagnação evolutiva? Sim. Essa é uma sequência de elementos que começa com a pessoa excessivamente preocupada em afirmar o que ela é. Excessivamente. Ela foca, por exemplo, eu sou isso, eu sou uma pessoa muito hábil nesse ponto. Ela fica excessivamente preservada. E ela começa, na verdade, a todo momento afirmar para si mesma e afirmar para outras pessoas que ela é hábil nesse ponto. A partir daí, tudo que diz respeito a autoenfrentamentos e a situações desafiadoras em que ela poderia
aprender e ter novas experiências, mas que, por outro lado, ela corre o risco de, entre aspas, pagar mico ou inicialmente parecer inábil, né, em determinadas circunstâncias, ela passa a rechaçar, ela passa a se esquivar. Então, ficou aqui, está querendo muito preservar a autoimagem, começou a se esquivar de qualquer situação de enfrentamento, porque vai pagar mico, vai parecer inábil. Aí, com isso, com o tempo, ela se auto-incapacita. Por quê? Ela deixa de, no longo prazo, se enriquecer com outras habilidades, com outros aprendizados evolutivos. E aí, acaba se estagnando. Tá? Esse é um polinômio bem frequente no que diz respeito a pessoas que têm cronificada essa condição da inquietação aversiva. E apresenta um crescendo, né? É um polinômio crescendo isso, aqui, exatamente. Né? E agora na página 3, em paradoxologia, o teletertuliano pede para você expandir o paradoxo do workaholism enquanto fuga do trabalho evolutivo. Acho que se você quiser Sim, complementar a resposta, mas você já respondeu, sim, né? Na verdade deveria haver um workaholismo evolutivo, né? Se a pessoa ela é viciada no trabalho evolutivo. O que a gente observa é que o workaholic, muitas vezes, ele é viciado no trabalho anti-evolutivo para fugir de si mesmo, fuga de uma série de condições, fuga de um aprofundamento autoafetivo, fuga de uma convivialidade sadia com os outros. E o paradoxo de constatar a evidência lógica das ilogicidades pessoais. Na verdade, existe a pessoa pode estudar as próprias ilogicidades. Né? Ela pode ter uma série, através da autorreflexão profunda, ela pode começar a perceber a lógica, né? as evidências lógicas das próprias ilogicidades. Então, vou tentar construir aqui um exemplo. A pessoa, por exemplo, está sempre reclamando que briga no trânsito. Foz, né? Foz. O engarrafamento de 3 carros, né? Uma coisa de louco. Então, assim, a pessoa está brigando, ou está reclamando, poxa, eu tenho que melhorar essa condição da minha logicidade, que eu brigo no trânsito, eu xingo, perco as estribeiras e tudo mais. Mas quando você vai ver, tem um encadeamento lógico que a pessoa, por exemplo, não acorda cedo, ou está sempre apressada, está falando no celular. Então, assim, tem um encadeamento de eventos, encadeamento lógico de eventos ilógicos, né, que faz com que a pessoa, na verdade, tenha as dificuldades pessoais dela. Então, é essa condição de estudar a logicidade das ilogicidades que a gente está trabalhando aqui nesse paradoxo. Muito bom. E a frase enfática, Marco? O teletertuliano pede para você comentar. Bom, então eu vou ler aqui a aplicação autoabsolutista da cosmoética destrutiva sobre a inquietação aversiva autocogniciofóbica é medida evolutiva de pacificação autoconscienciométrica e de recim prazerosa. Bom, então mais uma vez a gente está evocando a condição aqui da pacificação autoconscienciométrica e lembrando que tudo isso começou, ou pelo menos na verdade não começou, fechou, né, lá no curso com Sincobaia, né, que foi uma coisa que realmente me chamou a atenção. Interessante, falta pacificação autoconscienciométrica. Então, e tem a ver com a recim prazerosa também, que mais uma vez tem a ver com a gente desconstruir aquele mito que tem que sofrer para evoluir. Então, se nós utilizarmos, né, de uma forma ortoabsoluta e de uma forma bem determinada, né, essa destruição da inquietação aversiva, a gente consegue, enfim, chegar no outro patamar, que é dessa reciclagem prazerosa. Bom, é basicamente isso, mas é interessante como a gente vê o tempo todo a condição da paradiretologia, da cosmoética, da conscienciometria, da consciencioterapia nesse verbete, se entrelaçando e a todo momento um elemento evocando o outro, né? São temas transversais, né, nessa temática que você traz, né? Tem elementos, essas especialidades bem presentes mesmo. Agora,
até aproveitando a presença da Flávia aqui do seu lado, uma pergunta que fala da codigologia, na página 2, na terceira linha. O teletertuliano pede para você comentar o código duplista de cosmoética representativo da inteligência evolutiva do casal. A 2. Aqui. Bom, o código... duplista de cosmoética. Isso, código duplista de cosmoética representativo da inteligência evolutiva do casal. Na verdade, diz respeito assim, àquela série de condutas, de valores, de princípios básicos no grupo formado pelo casal, né, e que representa, na verdade, a média da consciencialidade de ambos. Então, por exemplo, aqueles acordos cosmoéticos de conduta que ambos, né, acabam por tecer de modo, às vezes até de modo tácito, a gente não conversou sobre isso, mas isso é natural de ser feito, né? E quando a gente olha, de repente, olha, eu não gosto disso, eu também não gosto disso, eu prefiro evitar isso. Daqui a pouco, vamos fazer isso? Eu também gosto. É aquela condição do holopensene, da dupla, do duplismo, né, que acaba gerando espontaneamente ou, né, no nosso caso, espontâneo. A gente ainda não tem esse código, né, mas assim, não temos escrito, né, mas assim, a gente já tem uma série de condutas que isso já delineia e já evoca um padrão de valores, de princípios e de comportamentos, né, que diz respeito ao nosso nível de inteligência evolutiva. Provavelmente um casal mais avançado teria outro padrão de conduta. Um padrão, outro casal menos avançado vai ter outro padrão de conduta. Outro casal, nem melhor, nem pior, mas diferente, vai ter outro padrão de conduta. Mas são as singularidades do casal, as singularidades cosmoéticas que demonstram como esse casal, esses duplistas se posicionam quanto à própria proexis e quanto à própria execução e aplicação da inteligência evolutiva. Agora, a vivência duplista, ela também gera grandes oportunidades autoconscienciométricas, né, para os duplistas per si, não é isso? Sim. Eu acho que também esse código, seja ele tácito ou escrito, formalizado, né, mas pelo menos ele implantado, vamos dizer, né, a implantação desse código duplista, passa a ser também uma oportunidade para se diminuir essa inquietação aversiva autocogniciofóbica que, nas situações do dia a dia do casal, né, da dupla evolutiva, ocorrem, né? Isso. Então, acho que a condição, muitas condições que você colocou aqui, de autocorrupção, né? O nó em pingo d'água, o teatro. Então, quando as relações entre os duplistas elas ficam mais explícitas sob o ponto de vista da cosmoética, né? Mais, digamos assim, mais à vontade os duplistas ficam um com o outro, né? E esses feedbacks, né, esses aprendizados mútuos em termos autoconscienciométricos e até mesmo, de certa forma, autoconsciencioterápicos, são melhor aproveitados. Vocês concordam com isso? Concordo inteiramente. Quer falar aí, Flávia? Não, eu acho que é basicamente isso, e como o Marco estava comentando, eu acho que muito essa questão da naturalidade, né? Eu acho que na dupla, é claro que sempre são personalidades diferentes, né? Mas eu acho assim, a base do relacionamento, ela tem que ser tranquila, não tem que ser uma coisa que eu tenho que me forçar a ser muito diferente do que eu sou para outra pessoa conseguir conviver comigo, né? Então tem essa naturalidade, né? E principalmente a questão da proexis, né? Porque a dupla ela não é para o casal, né? É assim, para fortalecer os dois, para os dois realizarem uma tarefa assistencial que vão englobar outras pessoas, né? Até se eu puder, eu ia fazer uma pergunta, pensando nessa questão de outras pessoas também, sobre o sinergismo, porque no primeiro ele coloca o sinergismo, amizade raríssima, intercâmbio de paratecnologia evolutiva. Aí já trazendo também essa questão da afetividade, não só do casal, mas dos amigos raríssimos. Como é que você vê isso? Essa condição da amizade raríssima, para mim, é um dos elementos mais assim importantes do que diz respeito a vencer a inquietação aversiva, autocogniciofóbica. Quando você começa a falar de amizade raríssima, e aí não só amizade raríssima, o casal, né? Uma característica importante da amizade
e do casal que tem a amizade por si só, é essa condição de você avançar e retroceder com naturalidade, como estava sendo comentado. Tem as singularidades, às vezes você, né, até vê, olha, essa singularidade de um e de outro, e essa cumplicidade de fazer retroceder e caminhar junto, isso é que caracteriza a amizade, tanto a amizade no casal quanto a amizade raríssima. E no que diz respeito à amizade raríssima, quando você começa a perceber que o outro elemento dessa afetividade, a amizade, no contexto da amizade, a pessoa, dentro das singularidades dela, dentro da trajetória evolutiva que ela tem, que às vezes é muito diferente da sua, essa pessoa já adquiriu algumas maneiras de funcionar, que eu estou chamando aqui de paratecnologia evolutiva, e que é passível de você aprender com ela, seja você olhando a observação, né, o aprendizado vicário, né, a aprendizagem por observação, ou falando a respeito de uma determinada dificuldade e que você confia, porque você sabe do nível de cosmoética e desse retroceder e dessa condição, dessa cumplicidade cosmoética, eu vejo como uma das coisas mais valiosas que tem nessa vida. Porque você simplesmente começa a perceber, você começa a olhar, e como o professor Valdo fala, não é admiração, né? Porque a admiração tem o contexto de você estar um pouco, né? Tem algum nível de inebriamento. Mas assim, você realmente respeitar aquela pessoa profundamente, saber que ela tem uma tecnologia evolutiva que você não tem, ou que ainda está por ser consolidado e construído, e que você, de modo, sem inquietação aversiva, sem você se achar menor, você realmente vai até essa pessoa e troca, né? Isso é um dos elementos mais valiosos que tem, porque é troca de tecnologia evolutiva. Bom, pegando agora na culturologia, Marcos, na página 4, você pode comentar, se possível, com exemplos, a cultura do perfeccionismo e a cultura da gratidão. Essa pergunta vem de Quebec, Canadá. Ok. Bom, a cultura do perfeccionismo diz respeito ao momento, né, atual que a gente está. Eu vejo que tem muito a ver com uma outra cultura que eu não coloquei aqui, que é a cultura da ostentação. É interessante, todo mundo é perfeito, todo mundo no Face, todo mundo na página pessoal, todo mundo onde quer que seja, é perfeito, e não só é perfeito, mas faz questão de se mostrar extremamente perfeito. Essa cultura do perfeccionismo, ela é extremamente anticonsciencioterápica e anticonscienciométrica, porque você, na verdade, começa a almejar e fazer tudo, né, para viver num mundo mitificado, né, onde a realidade, a para-realidade, ela é bem diferente do que a gente está mitificando. Então, essa cultura do perfeccionismo, na verdade, é um termo nosográfico, um termo patológico, que, na verdade, ele é de fomento dessa inquietação aversiva. Porque tudo que disser respeito, né, a mostrar a crueza da vida, e a vida é crua, ela tem essa característica, vai ser camuflado através de um mito de perfeição, que é o perfeccionismo. Por outro lado, essa cultura da gratidão tem muito a ver com o que a gente estava comentando agora, da amizade raríssima e da troca de tecnologia. Quando você a gratidão, basicamente, ela é o seguinte: a gratidão é quando você tem a capacidade de reconhecer por inteiro, nas ideias e afetivamente, um auxílio prestado, que você recebeu um auxílio prestado por alguém. Isso é a gratidão. Quando você e ninguém, gente, ninguém chega até onde a gente chegou sem ter recebido muito benefício na vida. O bebê humano, sem receber os aportes, né? O bebê humano não consegue viver sozinho, né? Tem que ter um aporte materno inicial, senão ele não consegue nem sobreviver. Então, assim, essa cultura da gratidão, em que você genuinamente, por inteiro, você reconhece, né, afetivamente, pensenicamente, ideativamente, você reconhece um aporte recebido, isso
isso é algo que faz com que gere em você naturalmente um senso de retribuição. E nesse senso de retribuição eu preciso retribuir os aportes que eu tenho. Nessa condição você começa a ser mais generoso, e essa generosidade, ela naturalmente ela é anti-inquietação aversiva. Quando você está muito fixado nessa inquietação aversiva, em camuflar o teu conflito, falta generosidade. Então, esses dois movimentos eles são antagônicos. Muito bom. Marco, agora na página 1, voltamos para a página 1, na fatologia, na primeira linha. Você pode comentar com exemplos, se possível, o ponto crítico da decisão evolutiva de abrir mão do traço fardo? Agora essa pergunta vem da Alemanha. Alemanha, vamos lá. Esse ponto crítico, muitas vezes, de autodecisão, ele ocorre em um átimo de segundo, né? Espera, o que eu faço com isso? Como é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar esse trafar, que eu abrir mão desse trafar significa encaminhar terapeuticamente esse trafar, né? E muitas vezes ele ocorre rapidamente. O que eu vejo que o principal, pediram um exemplo, né? O principal para você trabalhar com mais eficiência, eficácia, esse ponto crítico de decisão evolutiva de abrir mão do trafar, ou seja, a maneira como você pode abrir mais é você previamente, porque a gente está sempre recebendo inputs que a gente não consegue controlar. Inputs do dia a dia. Não consegue controlar porque o dia a dia a gente não controla o mundo. Então a gente está sempre recebendo inputs de que a gente tem um trafar que pode ser encaminhado, a gente tem uma situação que a gente pode melhorar. A técnica que eu uso é o seguinte: como tem essa enxurrada de extrapautas, de inputs, em relação a isso, aí eu previamente pensar como é que eu estou, fazer um checklist dos meus valores, da minha atenção autoconscienciométrica. Espera aí, como é que está? Como é que eu estou com algum elemento, por exemplo, que seja inviabilizador desse abrir mão de trafar? E aí é batata, pelo menos pelo meu temperamento e pela natureza humana, sim. Todas aqueles elementos nosográficos, aqueles trafares que diz respeito a pessoa se achar ou ser autoelogioso excessivamente, eles são naturalmente contra essa condição da autodecisão evolutiva. Então, vaidade, arrogância, prepotência, todos esses, autoengrandecimento, qualquer tendência narcísica, tendência a se achar, elas são naturalmente autoelogiosas, e elas fazem com que você seja mais leniente em relação ao movimento de abrir mão dos próprios trafares. Então, assim, mais uma vez, como a vida é muito dinâmica, está sempre acontecendo e tudo mais, eu acho que antes, tem um momento de setar o teu humor. Dá para fazer isso, dá para a gente influenciar nisso, setar o teu humor, setar os teus valores, calibrar, setar no sentido de calibrar todo esse padrão para você ficar mais autocentrado e conseguir encaminhar na hora que vem de forma abrupta, você consegue ser mais autoconsciencioterapeuta. Muito bom. Tem uma pergunta aqui que você, se não me engano, já respondeu para a Marilene, mas pode ser que agora você queira fazer alguma complementação. É na fatologia, página 2, tá? Na primeira linha da fatologia, na página 2, quando você fala sobre a frustração diante do refluxo patológico. Bom, eu acho que para complementar o que a gente já tinha falado antes com a Marilene, lembrar da possibilidade de que refluxos patológicos existem. E assim, não se vitimizar, não se desesperar diante dessa condição. E principalmente lidar com a frustração. Se a gente for ver, inquietação aversiva autocogniciofóbica, esse elemento, se a gente fosse resumir em se a gente fosse resumir em um elemento afetivo, a gente ia chamar de frustração. Uhum. Porque é aquele desconforto diante de uma realidade que a gente não gostaria que existisse. Então, assim, se a gente fosse, eu acho que não é só isso, mas o principal elemento da inquietação, e um elemento que a todo momento frustra
a nossa tentativa de autodiscernimento é a frustração. Autodiscernimento é você olhar o tempo todo, discernir, analisar, julgar o melhor do pior, o homeostático do nosográfico, né? É você conseguir fazer todo esse movimento complexo. A frustração, né, é o antidiscernimento, no sentido de você ter uma tendência, e a frustração, a partir da frustração podem vir outros elementos também afetivos. A pessoa pode ficar com raiva, pode ficar triste, pode ficar desapontado, com aversão, com desprezo. Então, assim, esse elemento de trabalhar as próprias frustrações evolutivas, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que isso abre um grande leque, sabe? Muito bom. E na sindromologia agora, Marco, na página 4, na segunda linha, você pode explicar sobre a síndrome da ectopia afetiva? Essas duas perguntas vêm da Cidade do México. Sim, a síndrome da ectopia afetiva é uma síndrome proposta pelo professor Valdo Vieira, em que trabalha os amores errados, né? Outro nome dessa síndrome são os amores errados. E essa síndrome da ectopia afetiva, na verdade, ela tem uma gama imensa, como qualquer síndrome, né? Síndrome é diferente de doença. A síndrome é um conjunto de sintomas, de sinais que a gente agrupa de modo mais ou menos homogêneo, coeso, né? E que a gente determina. Não, isso é uma síndrome. É diferente de uma doença, que tem um curso, tem um agente etiológico e tudo mais. Você pode ter uma síndrome, por exemplo, síndrome febril. Pode ser várias doenças. Pode ser uma pneumonia, pode ser um resfriado, pode ser uma infecção intestinal, né? Então, assim, a síndrome da ectopia afetiva é um conjunto de manifestações conscienciais em que a pessoa passa a ter um amor, uma afinidade por uma condição ectópica, uma condição errada, uma condição nosográfica. O que a gente, por exemplo, síndrome da ectopia afetiva, o fumante, muitas vezes o fumante gosta do cigarro, tem um afeto pelo cigarro. Síndrome da ectopia afetiva, a tiete, que gosta do fã como se fosse, né? Então, na verdade, tem várias doenças conscienciais que podem causar síndrome. A síndrome que a gente está comentando aqui, da ectopia afetiva, relacionada com a inquietação, é quando a pessoa preserva e até gosta o pior dela mesma. Uhum. Então, ela acaba fazendo um negocinho para deixar como está, e não, deixa. Tem muita correlação com outro aqui, que a gente já comentado anteriormente, que é a síndrome da banalização do autodiagnóstico, que a gente já estava até comentando aqui. A pessoa, né, na verdade, ela começa a gostar e banalizar aquele autodiagnóstico que deveria ser um elemento para ser encaminhado terapeuticamente. Bom, agora nós temos aqui algumas perguntas vindas de Madrid, Espanha, tá? Em Principiologia, na página 2, na primeira linha, como funciona o princípio de ninguém curar ninguém na aceitação dos limites cosmoéticos da heteroassistência? Obrigado. Ele achou que a gente estava querendo... Era isso que estava querendo, né? A gente estava querendo achar esse princípio, né? Eu só não lembro se eu vou conseguir fazer link com o que a gente tinha comentado antes. Se eu vou achar aqui. Mas, assim, esse princípio... Deixa eu ver onde é que está aqui... O princípio o princípio de ninguém curar ninguém, na aceitação dos limites cosmoéticos da heteroassistência. Essa condição que a gente tinha comentado anteriormente aqui, o evoluciente, o assistido, tem o direito de não querer ser assistido. O assistente, o terapeuta, o conscienciômetra, o paradireitólogo, todos, né, o proexista, o proexólogo, né, todo mundo, eles fazem uma promoção de heteroajuda, né? Então, até esse limite. Então, por exemplo, vamos supor que vamos traçar uma doença aqui que passível de acontecer. A pessoa precisa daquela assistência para ter uma sensação de autoestima mais adequada e tudo mais. E ela se frustra em não poder ajudar uma pessoa que legitimamente disse, não quero mais, ok, obrigado. Isso é um processo de maturidade, quando a pessoa, por exemplo, força a barra em uma heteroassistência. E tem a ver com essa condição, né? Aceitação dos limites cosmoéticos da heteroassistência. Por outro lado, quando a pessoa vai
sem essa necessidade de chancelar que ela está assistindo e tudo mais, ela vai muito mais isenta, ela vai sem uma condição de necessidade, né, do próprio assistido, chancelar aquela posição de superioridade assistencial, vamos dizer assim, nessa condição. Então, esse princípio diz respeito a isso. Muito bom. Ainda na principiologia, Marco, na penúltima linha, o que é o princípio da prioridade compulsória no delineamento dos autodesassédios? Pois é, esse princípio diz respeito à pessoa determinar com autoabsolutismo, né, aquilo que é prioritário para o próprio autodesassédio, né? Então, assim, esse trafar aqui, ele é prioritário. Então, não importa se eu estou desconfortável, se eu estou chateado, se eu estou desencorajado. Quando a pessoa coloca essa prioridade compulsória, isso aqui é uma questão autoabsoluta. Eu preciso realmente melhorar essa condição, melhorar essa patologia. Então, ela consegue vencer de modo mais claro o tema que a gente está trabalhando aqui, que é a inquietação aversiva. E na página 3, em filiologia e fobiologia, na página 4, a teletertuliana pede para você relacionar a decidofilia e a decidofobia em relação ao tema. Sim, como a gente tinha comentado antes, isso é um momento crucial de decisão, um ponto de decisão que às vezes acontece em segundos, né? Se a pessoa, por exemplo, já tem um mecanismo genérico de decidofobia, tem medo de decidir, quer dizer, é um mecanismo genérico, né? Quando a oportunidade evolutiva de decidir a favor da reversão daquela patologia, isso vai estar enfraquecido naturalmente. Bom, e agora na página 1, em fatologia, Marco, na segunda linha, você pode relacionar alguns fatores atenuantes e fatores agravantes de prognóstico da consciência? Sim. Um fator, por exemplo, agravante de um prognóstico. A pessoa que acha, que minimiza os próprios trafares, minimiza patologicamente, minimiza no mau sentido. Acha, por exemplo, que não é tão grave o que ela está fazendo ou que não precisa de encaminhamento. Isso é um fator agravante. Quando a pessoa tem essas séries de características, né? Não, isso não é tão grave. Naturalmente, isso vai ser um fator de piora no prognóstico. Um outro fator, a gente sabe que existe uma tendência biológica a partir de uma certa idade, tendências serem cronicificadas. É uma questão biológica. Se por exemplo, o pesquisador, a partir de uma certa idade, ele tem muita habilidade, isso é como se isso potencializasse. A pessoa, eu não vou usar o termo cristaliza, porque isso tem uma conotação pejorativa, mas assim, um pesquisador hábil em se auto-reconstruir e promover autopesquisa e autodesconstrução, com o tempo, biologicamente, isso sedimenta, talvez seja a melhor palavra, ao invés de cristaliza, sedimenta, e a pessoa fica cada vez mais capaz. Por outro lado, a pessoa mais assim, que tem essa tendência de evitar o autoenfrentamento, né? Isso sim, aí cristaliza de uma forma mais patológica e a pessoa tem dificuldade de iniciar esse movimento. Então são dois elementos, por exemplo, de agravamento do prognóstico. Atenuante do prognóstico da consciência, aquela pessoa jejuna, por outro lado. A pessoa jejuna com menor experiência, ela naturalmente tem um atenuante a respeito dela mesma. Marco, eu queria voltar aqui na sua tabela, na página 5, e a gente está falando muito aí da condição, né, de algumas Sim. especialidades mais transversais aqui ao seu tema, e aí no número 9, eu já tinha comentado com você, né, me chamou a atenção você ter colocado Tribunal de Acusação, Enfermaria de Reabilitação. Você pode comentar um pouquinho para a gente? Claro. Esse elemento aqui, ele tem um viés por conta das minhas atuações que são mais no contexto de consciencioterapia, né? O que acontece? Eu já vi situações como essa e já reverteu essa situação. Por exemplo, o evolucente, quando senta na cadeira
de evolucente, né? E ele acaba se colocando como se estivesse num tribunal, ou seja, se defendendo de acusações, como se tivesse uma série de dedos na cara, assim. Na verdade, a pessoa mesmo que coloca um dedo na cara em si, né, muitas vezes, e acaba não... Isso acaba promovendo a inquietação aversiva, né? Nada contra os meus amigos do direito, tá? Nem do para-direito, muito pelo contrário. Mas, assim, essa condição da pessoa se sentir intimidada e desqualificada, talvez a palavra seja essa. A pessoa se sente desqualificada por estar tratando de condições que são nosográficas. Muitas vezes a gente consegue reverter a pensenidade da pessoa para ela não se sentir desqualificada. Não é um julgamento de valor, não é você está sob pena, não é nada de opressão. A pessoa se sente numa enfermaria, ela está se para-reabilitando. É como quebrou o braço, vai precisar de fisioterapia agora, vamos fazer exercício aqui para reabilitar a função do ombro. Se a pessoa se vê como alguém que está se para-reabilitando, ao invés de alguém que está sob acusação e na berlinda, isso muda. E isso tem a ver com a condição da autocognitiofilia e da inquietação aversiva. Por isso que até eu coloquei aqui uma navalha, no sentido de arma de defesa, e outra é um bisturi. A pessoa não, a pessoa está se auto-instrumentalizando, está fazendo as extirpações cirúrgicas necessárias. Porque ambos ali são, digamos assim, instrumentos de corte, né? Ambos são instrumentos de corte. Mas eu acho que tem no bisturi um instrumento de corte mais técnico, vamos assim dizer. E para fazer cirurgia. Para fazer cirurgia, né? É um instrumento específico, né? Para se fazer uma cirurgia ali. Aqui, embora você possa dizer, não, mas a navalha dá para fazer a barba, tudo bem. Mas eu não pensei na navalha para fazer a barba. Pensei na navalha como instrumento de agressão. De agressão. Porque, na verdade, se a gente for lembrar, a inquietação aversiva, mais uma vez, é a ameaça psíquica. Então, essa condição da ameaça está muito presente dentro desse universo. E eu queria também voltar aqui na página 3, na efeitologia. Eu achei muito interessante, queria te parabenizar, inclusive, por o efeito, a partir do terceiro efeito, em que você faz essa abordagem, né? O efeito de saber ser evolucente sobre a qualidade de terapeuta, né? De ser aprendente, ou de habilidade em aprender sobre a qualidade docente. Fala um pouco sobre enfim, esses papéis, né? Que às vezes as pessoas elas se imbuem num papel de eu sou o terapeuta, eu sou o docente, né? Ou então eu sou assistente, e ela passa então a ter uma dificuldade muito grande de rapport, assim, inclusive. Enfim, de fazer, né, um auto-reconhecimento de si mesmo, né? Isso. Como é que é isso? Tem a condição, então, do evolucente. É importante o terapeuta saber ser evolucente, é importante o docente saber sobre as próprias ignorâncias, né? E é importante o assistente, de modo geral, saber ser assistido. O que eu vejo muito é a condição de uma relação doentia de superioridade, né? E isso é assédio, sendo bem claro, tá? Quando você coloca, por isso que se foca tanto na condição da interassistência, porque é assistente assistido. Quando você é um professor sabe tudo, quando você é um terapeuta sabe tudo, quando você é um assistente sabe tudo, naturalmente existe uma situação de superioridade. É claro que existe uma superioridade pela função, mas assim, a superioridade assim, em termos de hierarquia de função, superioridade em termos de amparabilidade, a gente sabe que existe isso. E ninguém está invalidando isso. Existe e se espera isso. Mas o que acontece é uma outra natureza de superioridade patológica, que não é assistencial, não é evolutiva. É uma visão do assistente em que, pela simples condição dele estar temporariamente numa situação superior, por conta de ser uma mini peça dentro de um maxi-mecanismo, que isso é legítimo, existe, a pessoa desvirtua isso, ela erra essa condição e passa a ter uma situação instintual, né, de supervalorização em detrimento de uma subvalorização da posição e dos direitos até do assistido. Então isso é uma condição
contrabalançar, e, na verdade, não contrabalançar, até anular essa condição mais instintual. Isso aqui é para afirmar realmente a condição de superioridade assistencial de um sobre o outro. Existe isso. Mas, no momento em que você chega e você viaja na maionese, você se afeta, você fica afetado, né? É o assistente afetado. Ele se afeta por essa condição. Talvez seja difícil até, em termos de amparabilidade, uma conexão mais profunda, em termos de fusão de paracérebro. A qualidade da assistência, né? Qualidade da assistência. Porque assim você perde a empatia, você perde a empatia mais profunda com o assistente. Você se coloca, você se distancia naturalmente nessa situação. Eu aqui e você ali. E normalmente pessoas que passam por essa postura, você observa que tem essa tendência mais autocogniciofóbica, sim? Sim, né? exatamente. Bom, isso, bem né? lembrado. Porque o que acontece? Existe o distanciamento e a pessoa passa a crer que ela é sempre o professor, o terapeuta ou o assistente. E aí gera muito desconforto quando, momentaneamente, existe a ameaça psíquica, a crença, de que a pessoa pode estar no lugar daquela pessoa que até há pouco tempo ela estava se julgando superior. A gente observa, né, ainda aqui falo ainda, né, porque a gente tem esperança. Ainda aqui no universo. Ainda aqui no universo. Ainda aqui no universo, a gente né? observa a gente observa que ocorre mesmo isso. Vamos à última pergunta aqui, Marco. Olha, na pensenologia, acho que essa pergunta é para fechar com chave do ouro, a sua excelente apresentação. Na pensenologia, na página 1, na primeira linha, como fazer o remodelamento pato-pensênico? Qual a técnica que pode ser utilizada para fazer esse remodelamento pato-pensênico? Tem uma técnica que eu gosto muito, que é a técnica da checagem da intenção, que foi isso que a gente estava comentando ainda agora. De manhã cedo, por exemplo, deixa eu ver como é que eu estou. Como é que tá? Hoje eu estou mais gorila? Hoje eu estou um pouco mais consciência, consciex? Ou hoje eu estou mais gorila? Vamos lá. E eu estou meio gorila. Então, peraí. Deixa eu tirar a porção gorila. Como é que dá para você desconstruir, fazendo uma checagem pensênica de como você está, tuas carências, teus valores, tuas necessidades. Às vezes uma simples, ou não tão simples, mas assim, uma volta de uma noite projetiva que você está com a corda toda, porque você teve boas experiências noturnas em termos de assistência, você fica às vezes mais atabalhoado, e aí você acaba errando na energia, abusando da energia. Então, sabe, são coisas assim, práticas de que você é um micro-universo realmente. Então, às vezes você está com mais energia, você está com menos. Você, às vezes, pode acordar, primeiro movimento da hipnagogia, na hipnopompia, você está, poxa, engraçado, mal-estar, aí você tem que trabalhar com energia. Às vezes foi uma coisa que você, durante a noite, você trabalhou, ainda está assimilado em termos de consciência. Então, assim, essa noção dinâmica da gente, isso é fundamental para a gente poder trabalhar essa condição da inquietação aversiva. Muito bom. Marco, parabéns, excelente tema, ótimo, acho que foi bastante educativo, reeducativo, conscienciométrico, consciencioterápico para todos. Aguardamos seus próximos verbetes. Hoje, quando o professor Valdo anunciou que você estaria defendendo o verbete, ele comentou que tem mais alguns aí, ou tem mais um pelo menos, né, na revisão, então você está trazendo próximos, tá? Obrigada aí pelas suas explicações, pelas suas excelentes elucidações. Obrigada a todos que participaram, aos teletertulianos, à equipe que nos ajudou, e vamos aos nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 8 assinaturas no livro de presença, 9 perguntas presenciais e 30 perguntas respondidas online. Para amanhã, teremos o verbete proexalidade, especialidade proexologia, e o verbetógrafo Ricardo Rezende. Muito obrigado e boa tarde a todos.